Doramers, hoje é dia de falar da história do momento. Quer saber tudo sobre o dorama que é número 1 na Netflix e trazendo comédia romântica de volta pra telinha? Vem comigo depois da vinheta que eu te conto tudo. Estamos de volta, Doramers, e vocês sabem que esse é o tipo de história que você vê aqui no canal Dorama Bom, porque aqui é o espaço onde você recebe dicas, notícias sobre o seu astro queridinho, tudo o que está acontecendo de bom na Coreia e como as coisas podem impactar o seu dorama aí na sua TV. Eu te conto tudo aqui nesse canal, por isso fica mais pertinho da gente. Toda semana tem vídeo, tem notícias, novidades e sim, você também participa nesse canal deixando a sua opinião. Se ainda não é inscrito, esse é o seu momento. Já deixa o seu like e aproveita para ficar cada vez mais pertinho da gente. Muito prazer, eu sou o Doramer, seja muito bem-vindo a esse canal se essa for a sua primeira vez. E eu já conto para vocês que comédia romântica que tem cozinha no meio é o do meu estilo favorito de doramas. Olha, tem um bom tempo que eu tô esperando história coreana com esse tipo de tema. A última que eu assisti foi um dorama chinês, inclusive maravilhoso, Romance na Cozinha com a Jeon Woo-shi, que tem resenha aqui no canal e eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link do YouTube completinho de graça. Na Netflix, por exemplo, tem Waka of Love, sim, estrelado pelo Lee Jun-ho, que é um dorama incrível, bem maluco. E a proposta da história de hoje, que é Gostinho de Amor, também é um dorama maluco, porém é uma história que você consegue assistir e entender tranquilamente. Tem comédia e já promete romance pra gente. E eu conto pra vocês que o casal protagonista é de milhões. Não é à toa que essa história ficou em segundo lugar na Coreia, no Japão e aqui no Brasil, logo que estreou, conseguiu ficar no top 1 dos mais assistidos da semana. Ou seja, promete. São 10 capítulos chegando pra gente toda segunda e terça, ou seja, daqui a um mês já acabou essa história, vai estar completinha caso você esteja procurando uma resenha para poder assistir esse dorama. E só por essa prévia, esses 2 primeiros capítulos, eu já indico para vocês, porque tem gostinho de nostalgia e é aquela história mais levinha que você pode assistir e até matar a saudade de doramas com um grande CEO, uma garota simples e humilde, porém um tanto quanto maluca, daquelas protagonistas diferentonas que entrega tudo. Gostinho de Amor conta pra gente logo de cara a vida do nosso protagonista. Kang Han-eul, que na verdade esteve recentemente em Route 6 e vai voltar para a terceira temporada, tá entregando tudo no papel de um homem que não tem nada de mimado, muito pelo contrário, ele sabe muito bem desempenhar o seu papel. É como se ele fosse uma espécie de herdeiro chaebol do grande grupo conglomerado Moto, que é dirigido pela sua mãe, por uma senhora já idosa, que sim, já está enfarada de levar a vida da mesma forma, tendo que fazer papel aqui e ali para poder expandir os negócios da família, que na verdade o grande interesse dela no momento é conseguir mais uma grande estrela. É como se fosse comparado às estrelas Michelin, sabe? Aqueles super e bem avaliados restaurantes pelo mundo. É isso mesmo, Doramas. Eles querem conseguir a sua terceira estrela. E neste caso, ela vai colocar os seus 2 filhos para um embate. É isso mesmo, uma mãe colocando 2 filhos para competir pelo posto desse grande conglomerado. A gata vai fazer isso logo no primeiro episódio e de cara a gente já vai perceber que a história mostra pra gente quem é o vilão. Se você assistiu doramas como Classe dos Heróis Fracos, fica aí a dica para ver quem esse homem vai ser neste dorama. Já tem cara de vilão e parece que vai passar a perna em todo mundo. Inclusive, já realizou uma tramóia contra o seu irmão, que na verdade a gente percebe que ele age livremente. O nosso protagonista, vivido pelo Kang Han-eul, mostra que é um grande protagonista, é um grande personagem. Entretanto, se for necessário utilizar de métodos um tanto quanto fora do comum, até pouco éticos, para poder conseguir os seus objetivos, ele também faz. O gato não é inocente não. E vai chegar ao ponto de que ele vai encontrar um prato lindíssimo, que é um prato trufado. No primeiro momento, eu fiquei até pensando que era uma espécie de sobremesa, mas não. É um prato salgado, é como se fosse o prato principal de uma refeição.
ele vai tentar de todas as formas reproduzir em um dos seus restaurantes, mas infelizmente ele não vai conseguir, apesar de ter uma chefe que ainda não temos muitos detalhes dela não, mas parece que tem um envolvimento com ele e também com o irmão, e a gente vai descobrir no decorrer dessa história. Mas voltando para o nosso protagonista, nós percebemos que a ideia dele é conseguir essa estrela de todos os jeitos para dar seguimento e ser então o grande dono de toda essa questão familiar, não somente por dinheiro, pelo menos a princípio, mas também porque ele ama fazer o que ele faz. É um grande administrador, ele entende de marketing, ele entende de restaurante, entretanto, ele não sabe cozinhar. Pelo menos é o que o dorama passa pra gente. Ele não se importa muito com o sabor, ele só quer fazer a venda dele e conseguir o seu sucesso, doramas. E é aí que ele peca um pouco nesta questão, porque sim, ele vai fazer de tudo, como eu contei para vocês, inclusive até mesmo tentar comprar outros restaurantes que fazem sucesso pela Coreia, mas ele vai acabar caindo numa armadilha do próprio irmão, que vai fazer com que ele meio que perca todos os poderes, que na verdade é um poder muito especial que tem nesse dorama, que faz com que ele consiga desempenhar o seu papel. Ele tem até alguma influência assim com pessoas, mas é o dinheiro que manda justamente na função dele. E quando ele não tiver mais dinheiro, ele vai ter que desdobrar para conseguir um restaurante ou até mesmo um chefe com porte de conseguir uma estrela. E é aí que vem o grande plot twist dessa história. Então Byung-hun se recorda de um prato que é esse que eu contei para vocês e vai procurar Coreia fora onde que está esse tal de restaurante, e é lá que ele vai encontrar a nossa protagonista vivida pelo ícone Gon Mi-chi, vocês sabem, maravilhosa, entrega tudo. Mais recentemente esteve em doramas Netflix, mas aqui ela vive a Mi Yoon-ju, que é aquela típica protagonista diferentona, assim, é uma mocinha, mas ela não é nada boba, e por enquanto tá meio em que entre as nuvens, meio que na área cinzenta, qual é o passado dessa gata e por que ela tem um restaurante, sim, como ela conseguiu dinheiro para abrir um restaurante, de onde vêm as suas referências, mas a gente sabe que ela aponta pelo sabor familiar, sim, ela vai lá e planta as suas próprias leguminosas, suas folhas, inclusive no local onde ela vive, ela sabe o que tem de melhor para poder oferecer os seus pratos. Tanto que o nosso protagonista chega lá e vai querer novamente provar este prato. Entretanto, ele não vai conseguir porque os ingredientes eles são muito escassos. Na verdade, é só um prato feito com carne como alcatra. Entretanto, tem que ser de um boi específico, de uma fazenda específica, porque o tratamento do animal faz toda a diferença nesse prato. Então ele vai lá e tenta utilizar o seu poder aquisitivo para poder comprar novamente essa carne, esse prato. E é aí que a gente começa a ver o desenvolvimento desses dois doramas. Lembra que eu contei para vocês que chega um determinado momento que ele acaba perdendo seu poder aquisitivo? Pois é, aquele escândalo que ele tentou comprar um outro restaurante, que na verdade teve uma passada de perna pelo seu irmão, acabou impactando justamente nas ações da empresa. É isso mesmo, olha o mundo girando, capotando para ele. Ele que usava o seu poder agora foi praticamente destituído, perdeu na verdade seus cartões de crédito e não pode utilizar tanto assim da sua força para conseguir novas estrelas, novas entidades, digamos assim, para o grande grupo Moto. E aí então que ele vai fazer de tudo, porque ele descobre o potencial então da nossa protagonista vivida pela Gon Mi-chi e vai tentar de todas as formas pegar a receita. A ideia dele é essa mesmo, se apropriar da receita. Então ele faz um contrato, ele tenta então meio que passar a perna nessa gata. Entretanto, a gente sabe que ela é diferentona e vai fazer com que esse homem trabalhe também junto com ela no restaurante para fazer com que tudo cresça. Tem alguns pontos negativos na história, que é justamente por conta dos spoilers. A própria abertura já mostra pra gente como é que vai ser essa transformação. A história tem um ritmo muito interessante, eu digo pra vocês até rápido, em relação a outros doramas lentos que a gente tem por aí, porque afinal de contas são 10 capítulos, né, doramas? Mas a gente consegue ver que o plano dele não vai sair exatamente do jeito que ele quer, não. A gatíssima vai fazer justamente valer a pena o contrato. Olha, ela não vai querer ninguém somente pelo nome, ela vai contratar uma outra mulher que vocês também já viram por aí. Inclusive, ela tá no dorama Hellbound na Netflix. Eu vi ela inclusive em Rainha das Lágrimas, salvo engano, também vivendo naquela fase do interior. E aqui ela vai ser uma mulher que traz pra gente
pelo menos se você conhece histórias de restaurantes, sabe que nem todo restaurante qualifica e também traz à tona todo o potencial de seus funcionários, e ela vai trazer logo de cara pra gente esse potencial que foi desvalorizado, e por isso, assim que surgiu uma outra oportunidade de emprego, ela foi sem dar tchau praticamente, Doramers. Tá acrescentando muito na história, a gente consegue ver que ao redor ali, tanto fornecedor de ovos, carnes, a quitanda da esquina, todos vão ter muito a ver com esse restaurante que só tinha, acreditem, Doramers, uma única mesa para poder servir os seus clientes, e agora começa a expandir. A gente vê pontos estranhos na história, como por exemplo o protagonista, que sim, apesar de ser ali meio que um herdeiro dessa grande empresa, será que de uma hora para outra ele simplesmente ficou pobre porque ele não tem mais acesso aos cartões? Cadê todo o dinheiro que ele recebeu nesse tempo todo que ele trabalhava e não consegue nem comprar uma muda de roupa para ele mesmo agora? A história tem muita coisa para explicar pra gente, talvez explique, talvez não, entretanto tá muito boa de acompanhar, mas eu já aviso, não é um dorama mirabolante, é só um dorama levinho, que sim, se focar agora também no sabor e na comida, vai conseguir trazer pra gente ares bem diferentões, obviamente com muito romance, como a história já diz, um gostinho de amor, né, Doramas? Conta pra mim se vocês gostaram dessa história, porque sim, a qualquer momento a gente vai estar de volta pra poder contar pra vocês mais dessa história. Se vocês quiserem, já comenta aqui embaixo. E óbvio, muita coisa boa do universo dos doramas, então fica ligadinho. Inclusive, vou deixar aqui pra vocês o nosso último vídeo contando uma bomba. Doramas de volta na TV. Doramas. A qualquer momento a gente tá de volta com muito mais, hein? Então, aquele abraço pra todos. Um ótimo final de semana, início de semana para você que esperou esse dorama chegar para poder maratonar no final de semana. A gente está de volta daqui a pouco. Tchau, tchau!